Características de uma área de operações. Aspectos militares do terreno. O terreno sempre foi considerado como um dos fatores da decisão na guerra terrestre, não só devido à influência da natureza do solo e dos acidentes naturais, no caso, elevações, depressões, curso de águas, bosques, florestas, campinas, etc., como pelos elementos artificiais, tais como as vias de transporte, obras de arte, localidades, portos, aeroportos, etc. Além de seus aspectos topográficos, no caso de relevo, linhas d'água, vegetação, natureza do solo, vias de transporte, instalações, etc., o terreno deve ser analisado de acordo com seu valor militar, segundo seus aspectos táticos: observação e campos de tiro, cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes capitais e vias de acesso, formando isso uma sigla bastante conhecida, principalmente o pessoal de infantaria que vai fazer aí o aperfeiçoamento, é o OCOAV, Então vamos lá. Então essa sigla aí forma observação, campos de tiro, observações, cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes capitais e vias de acesso. Conceituação dos aspectos táticos. No intuito de facilitar o entendimento deste capítulo, são a seguir apresentados os conceitos pertinentes aos aspectos táticos do terreno. Assim, quando se falar das características da área de operações, poder-se-á recorrer a esses aspectos táticos que são a essência, a motivação de todo o estudo. Observação e campo de tiro, cobertas e abrigos, obstáculos, acidentes capitais e vias de acesso. Se você ver aí verticalmente, você vai ver que forma certinho a sigla OCOAV. Vamos falar então de observação e campos de tiro. Tanto o atacante como o defensor tentará tirar o máximo proveito do terreno para que possam ter a mais profunda observação e ao mesmo tempo dificultar do inimigo. A observação diz respeito à influência do terreno na capacidade de exercer vigilância sobre uma determinada área ou outra tropa. Em geral, o ponto mais alto determina uma melhor observação. Nem sempre isso ocorre, uma vez que o próprio relevo poderá estabelecer ângulos mortos e área desenfiada. Então, o que vai determinar todo o planejamento do terreno aí, na observação de campos de tiro, é o terreno. A observação é essencial para a realização de fogo eficaz sobre o inimigo, para o controle da manobra das tropas amigas, bem como para negar surpresa ao inimigo. Então, isso aí é um quesito importante na observação. Para que serve, Ela serve para você fazer todo o planejamento para a realização de fogos eficazes e o controle de manobra das tropas amigas e negar surpresa ao inimigo. Quanto à observação, o terreno mais vantajoso é aquele que permite tanto a observação em profundidade, nas áreas ocupadas pelo inimigo, quanto a aproximada, que visa a perceber a presença dos elementos hostis nas imediações da própria posição. Habitualmente, a observação profunda ou afastada é proporcionada nos pontos próximos à crista topográfica e a observação aproximada em posições mais baixas em torno da crista militar. Estará na faixa de observação aproximada todo o terreno do ponto estação, no caso do ponto onde você está fazendo o estudo, até a distância de 1.800 a 2.000 metros. É o alcance médio de uma metralhadora leve. E a faixa do terreno de 2.000 a 4.000 metros está no âmbito da observação afastada, que é a distância limite para a condução de fogos pelo observador de artilharia. Então, nós temos aí na observação dois tipos. Nós temos ali a afastada, no caso a aproximada, e a afastada. Então, isso é importante vocês obter esse tipo de conhecimento, que pode ser uma forte candidata a cair na prova. Então, dentro dos meus 1.800 a 2.000 metros, eu estou dentro da minha observação aproximada. Ultrapassou isso até 4.000 metros, de 2.000 a 4.000 metros, eu estou no âmbito dela afastada, de 1.800 a 2.000 aproximada, de 2.000 a 4.000 afastada. Observação em campos de tiro. Continuando. O campo de tiro é uma área em que uma arma ou um grupo de armas pode cobrir eficazmente com fogo desde uma determinada posição. Quando se considera o terreno no tocante aos campos de tiro, o tiro de arma determinará quais os fatores exercerão maior ou menor influência. Variações serão notadas ao se analisar a execução do tiro para as armas de tiro com trajetória tensa, a condução dos fogos das armas de tiro de trajetória curva e o lançamento de mísseis. Embora a observação seja essencial, nem sempre o melhor PO, no caso o posto de observação, será o melhor local para o posicionamento das armas. Cabe ressaltar que a análise da observação aproximada está intimamente ligada à execução dos tiros das armas de tiro tenso,
Ou seja, aproximado, é só vocês gravarem, aproximado ali, tiro de trajetória tensa, igualmente uma metralhadora leve, né, que chega até 2.000 metros aproximadamente, né? E a observação afastada, a condução dos fogos das armas de tiro de trajetória curva. E o da observação direta, sem vincular a um PO os lançamentos de mísseis. Cobertas e abrigos. Coberta é a proteção contra a observação e abrigo é a proteção contra os efeitos dos fogos. O terreno deve ser utilizado de forma a assegurar a máxima utilização das cobertas e dos abrigos. O terreno sob controle do inimigo também será estudado para determinar como as cobertas e os abrigos a eles proporcionados poderão ser anulados. Então você não só estuda a sua parte de cobertas e abrigo, como também do inimigo, né? Ali é um jogo de xadrez. Você tem que saber ali quais são as vulnerabilidades do inimigo para você poder anular aquilo que ele possui de mais forte. No ataque, serão procurados itinerários cobertos e abrigados, melhor dizendo, que conduzam à proteção às posições amigas de forma a reduzir ao mínimo o número de baixas e obter surpresa. Na defesa, as cobertas e os abrigos são utilizados não só em benefício dos abrigos individuais, como na ocultação da fisionomia da frente, com vistas a surpreender outra vez, novamente, a tropa atacante. Quando se analisa o terreno do ponto de vista do abrigo que proporcionará, devem ser consideradas as características de todas as armas do inimigo. Claro, você não sabe, se você souber todas as armas que o inimigo possui, você vai preparar o seu abrigo. Isso inclui seus alcances, tipo de munição e quantidade de peças. A topografia é o principal fator que influi no abrigo, isso é importante. Os vales e as elevações, de maneira geral, são massas cobridoras que proporcionarão abrigo contra as armas de tiro tenso. Pequenos efetivos se valerão de córregos, dobras no terreno, corte de estradas e etc. O abrigo contra os fogos de arma de tiro de trajetória curva será normalmente de difícil obtenção, é complicado. Apenas uma contra-encosta, se for muito íngreme, se ela for, eles disseram lá no SEASC, se ela for taludada, isso aí vocês vão ver lá na frente, ela pode te proporcionar uma proteção contra os fogos de tiro de trajetória curva. Vamos lá então. Os acidentes do terreno que oferecem abrigo proporcionam também coberta contra a observação terrestre. Quanto mais irregular o terreno, mais coberta ele irá proporcionar. Obstáculos. Obstáculos são acidentes no terrenos naturais ou artificiais que impedem, retardam, canalizam ou dissociam o movimento de tropas em uma área de operações. Os obstáculos impeditivos são aqueles que, por suas características, impedem a tropa afetada de cumprir as tarefas impostas no tempo disponível. Ou seja, a tropa poderá até transpor o obstáculo, porém, calculada a cinemática das ações, concluir-se que a mesma não chegará a tempo no local devido. Os obstáculos que retardam diminuem a velocidade de avanço em maior ou menor grau. Vou te falar a verdade, os obstáculos que retardam diminuem a velocidade de avanço em maior ou menor grau, eu não entendi essa frase, mas está no manual. Os obstáculos que retardam diminuem a velocidade de avanço em menor grau. Tudo bem, isso aí já falou antes, mas está no manual, vamos seguir. O canalizador procura fazer com que a tropa que com ele se depara escolha na direção desejada pelo inimigo, e não na direção que vinha mantendo. O que ocorre é que há uma tendência natural da tropa escoar numa direção paralela ao obstáculo. Ninguém enfrenta o obstáculo de frente, o pessoal tenta desbordar ali, até conseguir ultrapassá-lo. Diz-se que o obstáculo dissocia a tropa quando esta fica dividida, ou seja, uma parcela considerável de seu efetivo em um bordo do obstáculo e o restante no outro. Como já mencionado, os obstáculos podem ser naturais ou artificiais. Isso aí era uma dúvida muito grande que o pessoal tinha. Os naturais são todos aqueles que já estavam presentes no terreno antes das operações militares se iniciarem. Aí incluídos rios, lagos, vegetação, edificações, corte de estrada, etc. As pessoas já achavam que natural é que era da natureza. Não. Uma estrada não é um obstáculo natural. Ele é um obstáculo artificial, que foi feito pelo homem. Não. Se ele estava ali antes de iniciar toda a operação, ele é considerado natural. Os artificiais são aqueles que foram construídos para fins militares. São eles os campos minados, abatizes e toda sorte de barreiras. Os obstáculos devem estar intrinsecamente ligados no plano de defesa e no plano de apoio de fogo, pois de nada valerá um obstáculo se o mesmo não for batido por fogos. Então, todo obstáculo é batido por fogos. E ele é natural que, se antes de começar
de todas as operações ali, se ele já existisse, ele é natural. Se você fez com o intuito de fins militares, por exemplo, como uma barreira de arame farpado, né, tudo, aí sim ele é um obstáculo artificial. Isso aí o pessoal, principalmente o pessoal da minha turma, tinha muita dúvida em relação a isso, né? E com esse novo manual, eles deram uma remanejada nisso e melhorou muito, né? Continuando. Acidentes capitais. Acidente capital é qualquer acidente no terreno cuja posse, conquista, manutenção ou controle assegura uma vantagem marcante a qualquer um dos contentores. Então, quem possui o acidente capital vai ter uma vantagem sobre o outro. Contudo, se algo no terreno ofereça vantagem somente ao inimigo, né, no caso não te pertence, mesmo assim será assinalado como acidente capital, porque você não sabe, aquilo ali pode ser usado contra você, ou pode ser um objetivo, um objetivo para uma futura ou operação militar. Convém ressaltar que todo acidente capital marcado deverá corresponder a uma ação da tropa que o marque, como eu falei, haja vista que se deve, ao menos, negar ao inimigo aquela vantagem. Uma vez que a vantagem marcante não é um termo preciso, é necessário ter muito critério na marcação. Nem toda elevação será um acidente capital. Nem só elas serão assinaladas como acidente capital. A marcação dos acidentes capitais variará de acordo com o escalão que realiza o estudo, né? Você não vai querer pegar um conjunto ali de colinas, né, para um pelotão. Então, a marcação dos acidentes vai variar de acordo com o escalão que realiza o estudo. Se você é um pelotão, você vai calcular os acidentes capitais no nível do teu escalão. Vias de acesso. Via de acesso é uma faixa do terreno variável com escalão considerável, que permite ou favorece o movimento de determinada tropa em direção a um acidente capital. É uma definição muito boa de via de acesso. As vias de acesso serão selecionadas levando-se em consideração principalmente a natureza da tropa que irá empregá-la e o efetivo que mobiliará aquela faixa no terreno. As vias de acesso são assinaladas e analisadas em relação às peças de manobra do escalão considerável. Um batalhão de infantaria selecionará e analisará as vias de acesso de valor companhia. Esta, por sua vez, selecionará e analisará as de pelotão. Da definição, pode-se inferir que estradas, trilhas, caminhos, etc., não constituem, melhor dizendo, vias de acesso sob o ponto de vista militar, podendo ou não, tão somente valorizar as vias de acesso. Então, o pessoal achava que uma estrada, uma trilha era uma via de acesso. Não, ela pode apenas contribuir, né, para valorizar as vias de acesso. Só voltando ali, ó, a definição muito boa de via de acesso. É uma faixa no terreno variável com escalão considerável, que permite ou favorece o movimento de determinada tropa em direção ao acidente capital. Por que trilhas, estradas e caminhos não constituem vias de acesso? Porque ela não constitui numa faixa no terreno para o movimento de uma tropa. Você não vai colocar a tua tropa numa estrada ou numa trilha. Vocês estão pedindo, vamos dizer assim, no modo chulo, para se lascar em banda. Então, quando o pessoal colocar uma estrada, ela constitui uma via de acesso? Não. De acordo com a definição ali que o pessoal foi feliz em fazer, né? Com isso, nós terminamos essa aula de características de uma área de operações e até a próxima.